Bom, eu tenho o privilégio aqui de estar ao meu lado, meu amigo Rudy. Você já é de casa, mas você vê como as coisas mudam, né? O Rudy, a última vez que veio aqui, o Rudy estava como auditor lá do Proasa. E hoje o Rudy já evoluiu, já está agora, né? Não está mais nível divisão, está nível associação geral. Então, peso grande aí, que legal. Que Deus, e eu fico feliz, né, de saber que Deus está cuidando não só da sua carreira profissional, mas acima de tudo da sua vida, da sua família. Tá aí sua esposa, seus filhos não estão aqui porque eles devem estar lá, né? Que ao contrário dos meus que ficam aqui bagunçando o culto, os seus já são que organizam o culto, que ele já é um casal grande, mas pode deixar que eu vou tirar esse menino aí, tá? Fica tranquilo. Rude, que Deus te use então, viu? Amém, obrigado, Vitor. Feliz sábado, irmãos. É realmente uma alegria estar com vocês mais uma vez. A gente se sente realmente de casa, como disse o Vitor, né? Só achar aqui o que eu anotei. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, vou deixar Jesus de lado, porque Jesus é supremo, né? Não dá para comparar com os outros. Mas eu vejo 3 pessoas que se destacam como líderes dentro da palavra de Deus. Isso é uma opinião pessoal, tá? Um gosto meu. No Velho Testamento eu vejo Moisés e Davi, e no Novo o apóstolo Paulo. Na minha opinião, no meu gosto, eles são os maiores líderes humanos, né? Porque Jesus ele está acima, né? E quando a gente olha para a vida de cada um deles, a gente tem algo, vamos dizer assim, importante ou especial que a gente pode tirar para a nossa vida também, de exemplo, né? De maneira de comportamento, enfim. E eu queria convidá-los hoje a meditar na vida de um deles, no apóstolo Paulo. O que eu separei aqui para a gente conversar não é nada que vocês não saibam, não é nada novo, mas é algo para a gente realmente relembrar. Essa é a palavra. A primeira coisa que eu queria relembrar com vocês está em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui a gente vai confirmar um detalhe, que o apóstolo Paulo ele foi uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Vamos lá, capítulo 15, verso 1 em diante. A minha versão fala assim, ó: Irmãos, venha lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como a um nascido afora de tempo. Então, de que evento Paulo está falando que ele viu Cristo? Qual evento que é esse? A gente sabe, né? Caminho de Damasco. Quem que ele viu ali? Jesus, ressuscitado. Então, isso parece pouco, mas não é. Por quê? Porque depois de Paulo, quem foi a próxima pessoa a ver Cristo ressuscitado? Pelo menos, até onde eu sei, irmão White, né? Desde Paulo até 1800 e alguma coisa, não tem nenhum registro, pelo menos, de alguma pessoa que tenha tido esse privilégio de ver Cristo ressuscitado. Só que aí tem um detalhe, tá bom. Ele viu Cristo ressuscitado e o que eles fizeram? Será que Paulo sentou ali com Jesus, conversou um pouquinho? Gálatas, vamos lá, livro de Gálatas.
Gálatas é o capítulo 1. Gálatas 1. Gálatas 1, o verso 11 e o verso 12. Olha que interessante. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de quem? Jesus Cristo. Então, quando Paulo se encontrou com Cristo, o que Cristo falou para ele? Olha, está vendo aqui, ó? Esse é o evangelho. Esse é o plano da salvação. Então, quando eles se encontram, tem um motivo. É que Cristo foi lá e apareceu por aparecer. Então, Cristo queria passar para Paulo o evangelho. E Paulo diz então o quê? Que ele não aprendeu de homem, mas sim da fonte pura do próprio Cristo. Tem mais. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. E isso é muito interessante, a postura de Paulo. Olha só, quando você fala assim, bom, ele recebeu o evangelho puro do próprio Cristo. E o que ele fez depois disso? Cruzou os braços? Ah, já aprendi de Cristo mesmo? Para que eu vou... Mas olha só, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, fala assim, ó. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Olha só, duas coisas que Paulo diz assim, ó. Vou repetir. Pois a Escritura declara. Ah, obrigado. Pois a Escritura declara. Não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno de seu salário. O que isso tem a ver com a postura de Paulo? A gente vai entender. Deuteronômio, capítulo 25, verso 4. Deuteronômio, capítulo 25, o verso 4. O que diz aqui na minha versão? Deuteronômio 25, verso 4. Não atarás a boca do boi quando debulha. Então, Paulo cita a escritura do Antigo Testamento. Então, Paulo recebeu de Jesus o Evangelho, ele continuou fazendo o quê? Estudando a Bíblia. Lucas, capítulo 10, verso 7. Lucas 10, verso 7. O que diz Lucas 10, verso 7? Vou ler aqui na minha versão. Lucas 10, 7 fala assim, ó. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. O que Paulo estava citando também? O Novo Testamento. E mais ainda, ó, mais além disso, Paulo recebeu de Jesus o Evangelho, continuou estudando a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, que ele cita os dois aqui, e mais, Paulo, ele era contemporâneo de Lucas, então Paulo já reconhece o Evangelho de Lucas como o quê? Como Escritura. Que ele fala, a Escritura diz, e cita Deuteronômio, e cita Lucas. Então olha só, o que a gente tem que se perguntar nesse momento? Um homem que testemunha ocular de Cristo ressurreto. Um homem que recebeu o Evangelho puro do próprio Cristo. Um homem que, conhecendo o Evangelho puro, ainda assim estuda o Antigo e o Novo Testamento. Deveríamos nós dar ouvidos ao que esse homem diz? Essa é a pergunta. Deveríamos nós dar ouvido ao que Paulo diz? O que vocês pensam? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10.
Eu acredito que realmente devemos dar ouvidos ao que Paulo diz. Nós vamos ler em duas etapas. Primeiramente do verso 1 ao 6 e depois nós vamos ler a partir do verso 7, tudo bem? Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 ao versículo 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Quem era a pedra? E a pedra era Cristo. 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Gente, olha só, Paulo inspirado, mas ele também aqui não é brincadeira não, né? Porque ele fala as coisas assim como tem que ser ditas, né? E aqui ele dá um puxão de orelha aqui na igreja de Corinto, porque ele fala assim, que o povo de Israel, todos foram batizados, todos comeram e todos beberam do mesmo alimento espiritual, porém o que? Deus não se agradou deles. E qual que é o motivo que Paulo dá? Está ali, né? Ele deixou ali. Por quê? Porque eles cobiçaram o quê? As coisas más. Olha só, tendo visto as 10 pragas, como Deus os libertou miraculosamente do Egito, tendo visto o mar se abrir, tanta coisa boa, ao invés de olhar para isso, para que eles olharam? Para as coisas más. Mas tem uma pergunta, né? Quais coisas más eles olharam? Que coisas más foram essas que eles olharam? Que Paulo diz, isso é exemplo para a gente. Exemplo para quê? Para a gente não fazer, tá? O exemplo no sentido contrário que Paulo usa aqui, não o exemplo para a gente seguir. O exemplo para não seguir. Então, olha só, a Bíblia, ela coloca as coisas que eles olharam como 4 Is. Vai ser bem fácil de decorar. São 4 palavras que começam com a letra I. 1 Coríntios 10, verso 7. Vamos lá. Não vos façais, pois, primeira palavra, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aí está o primeiro I. Pergunta é, se Paulo era estudioso da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, a que ele se refere aí? Vamos ver isso. Êxodo capítulo 32. Qual é o fato que gerou idolatria, que ficou de exemplo negativo e que Paulo está referindo aqui em Coríntios 10, 7? Êxodo 32, a partir do verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. 2. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então, primeiro I, idolatria. Êxodo 32. Gente, alguém pode falar assim, Rudy, mas hoje em dia eu não vou dar nenhum bezerro de ouro. Eu concordo com vocês, seria muito difícil, né? Mas existe outra idolatria que a gente enfrenta ela constantemente. E essa idolatria é a idolatria do próprio eu. Irmãos, a gente enfrenta essa idolatria assim, e é todos os dias. A luta para não existir uma auto-adoração, ela é complicada. E ela vem, inclusive, dos nossos próprios lares. Esses dias eu ouvi um sermão e o pastor falou assim, que nasce um bebê
nasce o quê? Nasce um Deus no lar. Muitas vezes nós somos culpados como pais, né? Dessa atitude que as pessoas têm hoje em dia. Eu lembro da minha infância, né? A minha mãe fez para mim e para o meu irmão festa de 5 anos. Uma para cada um. Nos 5 para mim, que sou mais velho, e nos 5 para o meu irmão mais novo. Hoje tem o tal do mêsversário. Eu falo, meu Deus, como é que pode esse negócio? Mas somos nós pais que fazemos essa bobeira. Somos nós pais. Sim, somos nós. Eu também tenho filhos, né? Então, a gente faz... Cara, então, por que uma criança nasce um Deus? Porque nós mesmos inculcamos isso na cabeça deles. E já o apóstolo Paulo falou o quê? Cuidado com isso. Cuidado com essa idolatria. Cuidado, que isso não te leva para lugar nenhum. Pelo contrário, né? Não leva para lugar bom, leva para lugar ruim. Então, o primeiro I que o apóstolo fala para termos cuidado, é o I da idolatria. Mas tem um segundo I. Voltamos lá em 1 Coríntios capítulo 10. Quiser deixar marcado, porque a gente vai ir e voltar muitas vezes em 1 Coríntios capítulo 10. Vamos para o segundo I, o verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Onde está isso aí na Bíblia? Números capítulo 25. Vamos lá ver o que aconteceu aqui. E o que não devemos fazer. Números capítulo 25. Números 25, o povo de Israel, eles estão ali já na entrada, né, vamos dizer assim, da terra prometida. Já é praticamente ali o ano número 40. E morreram mais de 23 mil, tá? Só que em um dia só foram 23 mil. Olha, vamos ler aqui Números 25, a partir do verso 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha aí, imoralidade. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Ou seja, a prostituição, o próximo passo foi o sacrifício aos deuses, a idolatria. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. 3. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-Peor. 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Olha que triste, hein? Mataram os líderes, mas tinha um teimoso, vendo todo o chororô, ele ainda foi e trouxe uma midianita. 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita, até ao interior da tenda, e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Verso 9. Os que morreram da praga foram 24 mil. Ou seja, 23 mil num dia só e 1.000 depois. Tá, então o segundo I é o I da imoralidade. A gente viu aqui que o I da imoralidade levou a qual outro I? Idolatria. Um I puxou o outro I. O que isso nos diz, né? Que uma coisa ruim faz o quê? Puxa outra coisa ruim. Você não pode dar abertura para uma, que ela leva a outra. Sabem que lá em Nova York, no final dos anos 90, teve um prefeito que ficou muito famoso, que ele criou um projeto que chama Tolerância Zero. Mas tolerância zero, o que isso ajudou Nova York? Nova York é uma cidade muito famosa, né, cheia de gente do mundo inteiro e tal, mas tinha uma alta taxa de criminalidade. Os homicídios, eles eram assim, realmente, nível elevado. Roubos e tal. Esse prefeito falou assim, então a gente vai tratar tudo com tolerância zero. Roubou uma coisa pequenininha, a gente vai lá para a cadeia.
Ah, mas ele só brigou com o vizinho. As duas para a cadeia também. E começou. Quando ele, vamos dizer, começaram a bater nas coisas pequenas e por coisa mínima mesmo, castigar, prender e tal, deixar uma noite na cadeia, o que aconteceu com as coisas grandes? Baixaram junto. Os grandes crimes, eles caíram junto. Por quê? Porque a pessoa sabia que a coisa menor que ela fizesse, ela ia pagar. Então olha só como é o ser humano, né? Se a gente segura as coisas mínimas, a gente não vai chegar até as coisas grandes ruins. Muito bem. Voltando lá a Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios 10, verso 9. Verso 9 vem com o terceiro I. 1 Coríntios 10, verso 9. Diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Esse I, colocar o Senhor à prova, não está explícito, mas está o quê? Implícito. E é o I da incredulidade. Esse é o terceiro I. O I da incredulidade. Quando eles foram incrédulos? Números, capítulo 21. Volta lá em Números, por favor. Números, capítulo 21. O I da incredulidade. Números 21. Eles, no verso 4, ele resume a história. Fala assim, ó. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Olha só o pior aqui, eu acho a frase mais horrível. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Gente, o pão do céu. Chamam de pão vil. Olha o nível deles de incredulidade. Verso 6. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Irmãos, eles tinham tanta prova. Nós também temos, tá? Não são só eles, não. Tinham tanta prova. Eles tinham, a gente falou aqui, o mar. Eles tinham pão todo dia. Eles tinham a nuvem. Eles tinham a coluna de fogo. E olha a resposta, né, ao maná. Nós temos fastio deste pão vil. O pão que caiu do céu era o pão vil. A minha preocupação é a seguinte, porque se eu olho para a minha vida pessoal, né, eu falo, Rude, e você? Você também tem tanta evidência do amor de Deus, né? Nós temos tantas coisas. Aqui na Escola Sabatina, você falou que a gente tem pregadores, a gente tem livros, a gente tem a TV Novo Tempo. A gente tem tanta coisa dando testemunho. E muitas vezes também somos incrédulos. E por isso que eu falei no início, né? Será que a gente tem que dar ouvido para o que Paulo fala? Temos sim. Porque ele nos ajuda a lembrarmos dessas coisas. De dizer não à incredulidade. Mas tem um quarto I que também é triste. Voltemos lá. 1 Coríntios, capítulo 10. Agora, o seguinte verso, né? O verso número 10. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. O murmúrio, né? Murmuraram, ele tem uma raiz, e é a insatisfação. Olha só. O I da idolatria, o I da imoralidade, da incredulidade, e o último I, o I da insatisfação. Números, capítulo 14. E a gente vai terminar com essa história. Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, os versos 36 e 37. Diz assim a minha versão: os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram, porque esses não foram
não ficaram insatisfeitos, né? Não murmuraram. Meus irmãos, nós temos aqui 4 Is para evitar: idolatria, imoralidade, incredulidade, insatisfação. Eu queria convidá-los nessa manhã a trocar esses 4 Is ruins por 4 Is bons. Qual seria então o I contrário à idolatria? O I da integridade. Você apaga, deixa a idolatria de lado, seja íntegro. Mas o que é integridade? De acordo com a palavra de Deus. O que é integridade? É quando você é totalmente fiel a quem? Fiel a Deus. Se você não é idólatra, você é fiel a quem? A Deus. O I da integridade. Tá, mas e o outro I? O I da imoralidade. Qual que é o I que é o oposto a esse I? O I da inocência. Que tipo de inocência? Uma pureza, né? Você é puro. Aqui é claro que o objetivo é falar da vida sexual, né? Você é sexualmente puro. É esse tipo de I, dessa inocência. O terceiro I, da incredulidade. Qual que é o oposto da incredulidade na vida cristã? É o I do interesse. O interesse genuíno, o interesse verdadeiro, o interesse real seu. O que? De buscar fé, fidelidade, né? Genuinidade. Esse terceiro I, o I do interesse pelo próximo também. É esse tipo de I que nós devemos ter no nosso coração. E o quarto I, o I da insatisfação, qual seria o I que substitui esse? O I da inefabilidade. Que palavra é essa? Inefável. Inefabilidade. O que é isso? Salmo 16, verso 11. Me acompanhe, por favor. A inefabilidade é o estado pleno de satisfação. Salmo 16, o verso 11, ele reflete bem isso. A pessoa que ela está no estado de inefabilidade, ela perde até a palavra. Ela não tem condições de escrever, né? Olha que interessante. Salmo 16, verso 11, diz assim, ó: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude. Olha só. Há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Isso, esse é o sentimento. Essa plenitude. Enquanto ele é insatisfeito, eu sou pleno. Inefável. É isso que Deus quer para nós. Meus irmãos, e o último exemplo está lá em Efésios capítulo 3. Último exemplo disso, e com isso eu quero terminar. Inclusive eu quero deixar, Efésios capítulo 3, a partir do verso 17. Esse I do inefável, né? Inefabilidade. Olha só. 3,17 diz assim, ó: E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando alicerçados em amor, feitos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, olha só, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso que é inefável. Ou seja, é um amor tão grande, tão maravilhoso, que a gente chega a ser até incompreensível. Olha o que fala aqui no verso 19, né? Toda a plenitude de Deus. Só que Paulo termina com um desejo. Esse desejo eu tenho para vocês nessa manhã. Ora, verso 20: Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, que o amor de Cristo realmente, né? Esse que é maior do que tudo que pedimos, tudo que pensamos. Que esse amor habite na vida de cada um de vocês. Que esses 4 Is ruins fiquem de lado. Vocês sejam íntegros, inocentes, vocês tenham interesse pelo próximo e também inefáveis. Vamos ter um hino, né? Terminando agora, por favor.